Giane Guerra. Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Hoje nós vamos falar sobre uma rede de lojas aqui do Rio Grande do Sul que está em expansão. Tem mais de 400 unidades, vai abrir outras dezenas em breve e a primeira foi inaugurada fora da região sul. São 7.000 funcionários já na empresa aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Também vamos falar sobre a inflação, o impacto na inflação, o impacto disso no nosso bolso e como está a previsão para a alta de preços agora nos últimos meses do ano. Também vamos falar sobre a produção de cevada aqui no Rio Grande do Sul. Vocês sabiam que o estado tem uma das maiores produções de cevada do país? Nós vamos falar sobre isso hoje aqui no programa. Ela caiu no ano passado, mas está crescendo de novo a produção desse ingrediente da cerveja aqui no estado. Vamos falar sobre IPVA mais caro, que é uma perspectiva para 2022. Fique atento e prepare o seu bolso para isso. E muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas. Fique conosco, o programa da Rádio Gaúcha, programa de economia que tem o patrocínio sempre de Shopping Total, patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total que tem a loja solidária para você ir fazer as compras e deixar também doações lá na loja solidária. Pode deixar roupa, alimento para adultos, crianças, bichinhos de estimação também. E o Shopping Total depois redireciona para as entidades beneficentes para ajudar essas pessoas, ajudar esses bichinhos de estimação. Também temos o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. Vocês sabiam que o Cindy Lojas Porto Alegre está realizando a Feira Brasileira do Varejo ao longo agora do mês de agosto? Isso mesmo, é um evento online, gratuito, é só se inscrever no site feirabrasileiradovarejo.com.br. E também, se não assistiu os primeiros painéis, dá para recuperar, dá para assistir. O primeiro foi sobre papel do líder em tempos finais de pandemia, o segundo foi sobre a revolução no varejo e depois tivemos também marketing digital, opção ou necessidade. Nesta segunda-feira, amanhã, dia 23 de agosto, o tema é moda na era digital e o painel é às 7h30 da noite. Para quem quiser pode se inscrever então em feirabrasileiradovarejo.com.br. E no dia 30 de agosto eu vou participar. O meu painel é Perspectivas do Varejo e da Economia para 2022, com Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio, e Juliano Ota, CEO da Telha Norte Tumeleiro. Então, Feira Brasileira do Varejo, o evento que está sendo realizado pelo Cindy Lojas Porto Alegre, patrocinador do programa Acerto de Contas, junto com a Ecosul Energias, a sua energia para o futuro. Ecosul Energias, empresa de Nova Petrópolis, com loja em Caxias do Sul e em Cachoeirinha, na região metropolitana. Quer instalar o sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a Ecosul Energias. E aproveite, que na última semana tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados do marco legal da geração distribuída, consumidor gerando a sua energia. E com isso, agora vai para o Senado, o projeto de lei vai para o Senado, sendo aprovado no Senado, precisa ser sancionado. E ele trata de um ponto muito discutido, que é o incentivo financeiro para essas instalações, a cobrança ou não de tarifa do consumidor durante o uso da rede elétrica, Ele gera energia e joga para a rede elétrica, cobra dele disso, mas não precisa se incentivar. Bom, enfim, o projeto traz uma regra de transição, porque hoje ele não paga essa tarifa, mas a partir da entrada em vigor da lei, aí quem já tem o sistema instalado ou quem instalar, pedir em até 1 ano depois da entrada em vigor da lei, vai manter o benefício até 2045. E depois tem uma cobrança aí escalonada. Mais detalhes para quem quiser saber mais sobre esse assunto, gzh.com.br/Giane Guerra. Então, os nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas, Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas, junto com o Varejo Sempre e Ecosul Energias, a sua energia para o futuro. Agora vamos falar sobre varejo. Nós vamos conversar com o CEO da rede de lojas Quero Quero, Peter Furukawa. Eu conversei com ele para falar sobre a expansão da empresa, os planos. A empresa trouxe um resultado financeiro bastante sólido do segundo trimestre, ela tem capital aberto na Bolsa de Valores,
Ela está abrindo a sua primeira loja fora da região sul e são 7 mil funcionários, né? 7 mil funcionários, então é um desafio conduzir essa grande empresa aqui do estado. E vamos ouvir agora então um trecho dessa entrevista. O motivo da nossa entrevista é exatamente mais um estado onde a Quero Quero vai entrar. A gente estava falando sobre isso, né, presidente? Mas agora já está batido o martelo. Conta para nós essa novidade. Nós já havíamos falado que em algum momento íamos chegar no Mato Grosso do Sul e também no sudoeste de São Paulo, mais para o ano que vem. No entanto, apareceram algumas oportunidades esse ano e deveremos estar abrindo algumas lojas no Mato Grosso do Sul este ano. Agora, esta semana, estamos abrindo uma loja na cidade de Eldorado, perto de Guaíra, que fica no Paraná, mas na divisa com o Mato Grosso do Sul. Então, fomos muito bem recebidos pelas pessoas de Eldorado. Estamos muito felizes e orgulhosos de podermos abrir uma loja nessa cidade. É uma cidade que tem entre 15 a 20 mil habitantes, a típica cidade nossa. Nós vamos lembrar que nós temos 80% das nossas lojas são abaixo de 100 mil habitantes, então são cidades onde o relacionamento é importante, olho no olho é importante, o fio do bigode é importante, essa é a nossa cultura. Sim, sim. E alguma peculiaridade da loja, assim, ou ela segue o padrão das demais? Ela vai abrir no que a gente chama modelo 2, ela tem uns 650 metros de loja, mais uns 450 de depósito, são 10 pessoas contratadas da cidade, e eu acho bacana isso também, né? A gente está levando esses empregos lá, e empregos que têm carreira, né? A pessoa pode começar numa posição, ir para outra, depois se tornar gerente de uma loja em outra cidade, um dia regional. Então, eu acho muito bacana, acho que é uma missão nossa levarmos essas oportunidades para essas cidades, onde as pessoas possam se tornar gerentes de uma loja Quero Quero em outras cidades. Bom, e ela vai ser abastecida por qual centro de distribuição? Ela vai ser abastecida pelo nosso centro de Corbélia, que a gente perto de Cascavel, que nós abrimos há pouco tempo atrás. Vai estar suprindo toda essa região, por enquanto, inclusive o Mato Grosso do Sul. Sim, pois é, por enquanto, né? Porque na divulgação do último balanço trimestral de vocês para o mercado, o senhor já falou que vai ter um novo centro de distribuição aí, né? Inclusive, pelo que eu entendi, para abastecer essa expansão para o Sudeste e para o Centro-Oeste. Nós devemos ter, no final, mas isso vai levar ainda uns 12 meses para a gente estar falando, mas a gente vai precisar, sim, de um CD ali na divisa do Paraná com o estado de São Paulo, no sudoeste, para atender aquela região. Nós já temos 2 lojas que tem no estado de São Paulo que tem possibilidade de abrir esse ano ainda. Esse ano a gente tem 70 lojas já programadas, bem estruturadas. Para o ano que vem já temos 30 lojas com contrato basicamente definido. O nosso desejo é abrir 85 lojas ano que vem, perto de 80 lojas, né? Em 2022. 2022. Fecharia o ano, agora 2021, com essas projeções de vocês, a Quero Quero vai fechar o ano com quantas lojas? Quase 470 lojas. Mais 470. Então, no ano que vem, vai passar de 550. Você vê, né? Pouco trabalho, bastante loja, né? Mas tem uma equipe fantástica. Então... Tem uma equipe fantástica. Pois é, né? O senhor sabe que eu assisti o seu painel, o painel que o senhor participou na Feira Brasileira do Varejo, né? O primeiro na semana passada, que é o evento do Cindy Lojas, Porto Alegre. O senhor falou sobre uma pessoa da sua equipe que tem 43 anos de Quero Quero e que ajuda nessa expansão. Eu gostei muito do que o senhor disse, que é ele que entende de loja. Vou dizer para você, o nome dele é Daniel Artos, é um grande colega, companheiro, é um irmão para mim. Agora, tem alguma coisa que alguém vai ensinar para ele de abertura de lojas em cidades do interior? Não tem. Ele está fazendo um sacrifício pessoal enorme, viajando para todos esses lugares. Nós todos da Quero Quero temos muita gratidão pelo esforço que ele faz. Ele que vai e prospecta, né, analisa local e prospecta para ver a viabilidade de uma unidade ali? Ele tem um time que faz isso, né? Mas nenhuma loja abre sem que ele tenha ido ver.
Que interessante. Pois é, falando nesse painel, gostei muito de algumas falas que o senhor fez sobre o painel, o tema do painel era sobre liderança, né? O senhor dá muitos exemplos concretos, assim. A sua forma de liderar mudou bastante na pandemia, presidente? Eu ficaria surpreso se alguém falasse que mudou. Porque liderança tem a ver com o seu caráter, do que você é feito, né? Das suas crenças. E isso não muda. Isso não muda. O senhor falou uma coisa que eu acho tão importante quando nós falamos de liderança, que é a importância da autenticidade. Uma das coisas da liderança é o exemplo. Você tem que fazer o que você fala. Tá? Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Tá? No momento, na verdade, quando você faz uma vez uma quebra disso, acabou sua liderança. E não é uma dúzia de vezes, é uma vez. Tá? Se você pede para fazer uma coisa, você fala que vai fazer uma coisa e você não faz essa coisa, acabou, ninguém vai te seguir. Né? Todo mundo vai falar, blá, 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 está falando blá, blá, blá. Né? Então, ser autêntico, integridade, ser autêntico é parte de integridade, é ser quem você é, fazer o que você acredita. Certo? As pessoas sabem ler isso. E antigamente você tinha o líder general, né, que você manda, as pessoas obedecem, senão vai perder o emprego. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo um favor de estar trabalhando para você, verdade? E as pessoas boas, tá? As pessoas boas, elas escolhem onde vão trabalhar. Tá? Então, elas só vão trabalhar onde elas se sentem bem e elas só vão ser liderados por quem eles acreditam. Sim. Posso falar uma coisa sobre isso? Claro, por favor. Você sabe que eu aprendi, ainda bem jovem, que quando você é promovido, ou quando você se torna líder de um lugar, todo mundo fica procurando seus problemas, seus defeitos. Tá? Todo mundo quer apontar os seus defeitos. Tá? Faz parte. Eu aprendi isso, que muitos seres humanos fazem assim. Alguns são mais agressivos e outros menos, mas eles querem saber quais são os seus defeitos. Tá? Então, quando eu começo a trabalhar numa empresa, eu vou lá, geralmente no cargo de liderança, a primeira coisa que eu faço é listar meus defeitos. Vocês não precisam procurar meus defeitos, deixa eu te dizer aqui quais são meus defeitos. Deixa eu encurtar o caminho. Exato, porque vocês vão saber. Vocês vão saber. Então, ao invés de ficar procurando, já deixa eu dizer, esses são os meus defeitos. Mas eu também tenho algumas qualidades, e essas são as minhas qualidades. Então, esse sou eu. Tá? Não percam seu tempo. E perguntem para quem trabalhou comigo, que eles vão dizer exatamente esses meus defeitos. Bacana. Eu fiz a pergunta se mudou a forma de liderar. Eu acho que eu não fiz a pergunta certa, mas mesmo assim foi bom porque eu gostei de ouvir a sua resposta. As preocupações devem ter mudado. Bom. Eu acho que eu queria também saber sobre isso. Porque o senhor falou no painel da feira, né, do evento do varejo, sobre a preocupação grande com o bem-estar das pessoas, né? Então. E são quantos agora? 6 mil ou eu já me perdi? Não, já são mais de 7 mil, quase 8 mil mais pessoas. De 7 mil funcionários, mais de 7 mil pessoas trabalhando na empresa. E aí? E a preocupação com o bem-estar dessa gente toda? Você vê, não combina. Quero ir tão bem num momento de tanto sofrimento, entendeu? Isso é difícil, né? Porque tem muita gente sofrendo, mas não estou falando da quero, tá? Essa doença levou pessoas que eu conheço, pessoas que eu tinha admiração, né? Isso me machuca muito. Seres humanos diferenciados, okay? Que faleceram, né? Infelizmente. Né? Então, todo dia, na diretoria, a gente fala sobre quantos nós já tivemos, quantos casos novos foram reportados, no total, quantos estão sendo tratados e se tem alguém numa UTI. Tá? Nós não perdemos, graças a Deus, tomara que continue assim, nós não perdemos ninguém da Quero. A gente já perdeu familiares de pessoas que trabalham na Quero. Tá?
E a gente, e eu faço questão de sempre repetir, todo mundo na organização repete, que não acabou. Não acabou. É para continuar usando máscara, usando gel, mantendo distanciamento. Esse negócio não acabou. Não pense que acabou, não. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro de tudo é a saúde, o resto a gente vai resolver. Primeiro de tudo é a saúde. Tá? Então, a gente tem batido bastante nisso. Em alguns lugares, pode ter pessoas que não estejam passando tão bem isso para as equipes. Posso dizer isso. Mas é porque a gente não sabe. Mas a gente tenta chegar em todo mundo muito forte, falando, olha, realmente, cuidado. Tá? Eu não vejo, a gente não teve um caso que começou na loja, que da loja um cliente trouxe e pegou nas pessoas. Nós temos casos de pessoas que tiveram casos em casa que trouxeram para dentro da Quero Quero. E aí a gente teve poucas lojas, 2, 3, nem se chega a 10 lojas, que a gente teve que fechar por um tempo para garantir que não se espalhasse mais para ninguém. Né? Mas foram pouquíssimos casos. Então, duas coisas, a gente tem que preocupar com a saúde física da Covid e com a saúde mental das pessoas que estão trabalhando. Tá? Porque esse período tem sido um período muito estressante. Tá? A produtividade das pessoas aumentou muito, se você pensa bem. Eu sento numa cadeira às 8 da manhã e eu levanto às 8 da noite. Okay? Sem parar, tem dia que sem parar, como aqui do lado na mesa mesmo, e continuamos. Tá? Antigamente, eu pelo menos pegava o carro para ir no trabalho, 20 minutos, 25 minutos, voltava também, andava no escritório de um lado para o outro. Você tem um downtime. Nessa pandemia, as pessoas não têm downtime, é muita reunião, muito trabalho. Okay? Então, a gente tem uma pessoa que é responsável por pessoas na Quero Quero. Todo mundo é responsável por pessoas, mas ela foca o bem-estar das pessoas, né? Que é a Alexandra, ela sempre está de olho nisso e por meio dela a gente implementou uma iniciativa de terapia para as pessoas poderem ter com quem falar. A gente tem que ter 3 psicólogas que estão disponíveis para as pessoas, e são muito usadas, mais do que eu achava que seriam, okay? Para apoiar as pessoas que precisam nesse momento de alguma ajuda psicológica também, porque está difícil. E você sabe, mesmo que você fale para a pessoa, faça menos, não faz. Eu tive que dar uma dura, né? Na verdade não dar uma dura, eu tive que pedir um favor para as pessoas saírem de férias. É verdade, porque as pessoas não querem, não tem tempo, não consigo sair de férias. Tem que sair de férias, tem que sair de férias. Porque as pessoas não saem. É tanta coisa legal, né, que a gente está fazendo, as pessoas ficam tão envolvidas, querendo fazer mais, e isso é desafiante. Então, a gente tem que realmente, temos que nos preocupar com o bem-estar de saúde física e saúde mental das pessoas que estão conosco, para que não tenha um burnout durante esse período. Sim, compreendo. Difícil, né? Eu também gosto de trabalhar. Também gosto de trabalhar. Tá vendo? Também gosto. E não adianta a empresa. Mas não adianta a empresa falar para você trabalhar menos que você ainda insiste. Desde agora. Por aí. Desse horário a gente está aqui falando. Mas, bom, eu queria perguntar, assim, fora do que a gente estava conversando até agora, presidente, mas a Quero Quero atua com força também no varejo de materiais de construção, né? Bom, enfim, é o carro-chefe. O carro-chefe. É o carro-chefe. E esse setor está sentindo bastante alta de insumos, né? Alta de preços. Todos os setores praticamente estão sentindo, né? Porque eu digo assim, aço, tu não usa aço só num segmento, né? Tu usa aço em todos os setores praticamente, tu usa plástico, tu usa vidro, porque o que está com problema de escassez e de preços são coisas tão básicas que elas são usadas em todas as cadeias econômicas praticamente.
Como é que vocês estão lidando com isso, presidente? Qual é o cenário? Né, Olha, subiram muito os preços, mas a gente já está notando que já está parando isso, né? A gente chegou a ter 20% de quebra de estoque, tá, de falta de produtos, depois diminuiu para 14%, hoje em matéria de construção já está em 8%. Nós tínhamos casos de algumas categorias que a gente estava tendo 6 meses de espera para poder receber um produto que a gente pedia, tá? E agora elas estão ligando, perguntando se a gente quer receber, tá? Então, quer dizer, a situação está começando a se equilibrar, ou estão vendo que subiram a um preço acima do que deveriam. Tá? Mas então, chega a ter redução de preço ou ainda está parando de subir? Por enquanto parou de subir já, mas eu acho que já vai começar a ter algumas reduções, tá? Commodity, que nem cimento, ferro, telha, essas variam, né? Tem mais flutuação para cima e para baixo, né? Eletrônicos, por exemplo, já não é assim, né? Eletrônicos, o fornecedor vem para você e fala, vamos aumentar o preço porque o dólar subiu. Beleza, aumenta o preço, certo? O dólar cai, eles nunca baixam o preço. Certo? Eletro é assim, tá? Mas material de construção não, material de construção sempre tem um balanceamento melhor. Sim. Bom, e o setor de material de construção, enfim, né, foi considerado comércio essencial, né, durante a maior parte das restrições, e continua funcionando. Mas o senhor já tinha me falado antes que mais ainda o que estimulou o setor de material de construção foi essa mudança no comportamento dos consumidores, de, né, investirem mais, né, no seu lar, na sua casa, né, enfim. E agora, com a vacinação avançando, e tomara que com menos sobressaltos de variantes, né, nós tenhamos isso, as pessoas vão começar, né, a comprar outras coisas, o bolso vai voltar a direcionar o dinheiro para outras coisas também, né, roupa, calçado, enfim, vestuário, essas outras coisas. Tomara, né, o turismo também, que está precisando bastante. Sim. Mas o senhor acredita que ainda, como é que o senhor vê aí, como é que vai ficar o varejo de material de construção? Porque ele foi muito bem, né, crescimentos, se olhar setorialmente, crescimentos de 2 dígitos todos os meses, né? Eu ainda vejo que por um tempo ainda o material de construção vai continuar com um aquecimento, porque as pessoas começam a fazer obras, elas não param, então a gente não para no meio agora, provavelmente vamos ter 6 meses ainda de uma continuação dessas obras e a gente vai continuar fazendo. Outras é que construíram-se muitos prédios, muitas residências e foram vendidas, então quando você pega uma situação dessa, o acabamento ainda não foi totalmente feito, então ainda as pessoas ainda estão comprando com isso. Okay? O que eu entendo é que nos países que já passaram, estão um pouco mais adiantados, continua-se ainda investindo em casa, nas suas casas. As pessoas viram que investir em casa é gostoso, faz bem, entendeu? Então a gente ainda tem um período que a gente está fazendo isso, que a gente deve se beneficiar disso. O outro ponto é que o que eu vejo é que a Quero-Quero cresceu mais do que o mercado, tá? Quando você compara qualquer índice versus os índices que a gente tem do IBGE, de crescimento do mercado, nós estamos crescendo mais. Então, achamos que a gente está ganhando o mercado, tá? Então, vamos sair dessa crise um pouco mais forte. Parte disso é porque a gente teve, como a gente é uma empresa muito maior, né, do que os nossos concorrentes locais, a gente conseguiu ter mais acesso a produtos do que muitos deles tiveram. Então, a gente se beneficiou disso durante esse período. Okay? Mas, então, essa é a minha visão. Provavelmente vamos ter desafios pela frente, porque as pessoas vão começar a voltar a viajar. Tem que viajar, tem que ter turismo, tem que ter o setor de serviço, né? Imagina o sofrimento desses empreendedores de serviço. Sim, muito difícil esse período. Tem que ter uma recuperação, né, e que os crescimentos sejam mais homogêneos também, né, é importante. Presidente Peter Furukawa da Quero-Quero, muito obrigada pela entrevista, e eu sigo de olho na Quero-Quero, que o senhor sabe, né?
Essa foi a entrevista com o presidente da rede de lojas Quero Quero, Peter Furukawa. Quem quiser assistir a entrevista completa, o vídeo da entrevista, é só acessar gzh.com.br/Jane Guerra, que tem o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. E Ecosul Energias, a sua energia para o futuro. Os patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha. Aliás, vocês acompanharam na Rádio Gaúcha, fiz um alerta na última semana, né, sobre a perspectiva de aumento forte no IPVA de 2022. O bolso vai sentir o impacto e isso ocorre porque o IPVA, o tributo, é calculado em cima do valor da tabela FIPE, que por sua vez aumenta conforme os preços do mercado. Aqui no Rio Grande do Sul, a FIPE envia a tabela nova no mês de novembro, segundo o secretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. Em cima dos preços é calculado o IPVA. Para os carros tem a alíquota de 3%, para motos 2%, para caminhão e ônibus é 1%. Então, quando aumenta a base de cálculo, que é a tabela FIPE, aumenta também o tributo que precisa ser pago pelo dono do veículo. Mas por que os preços da tabela FIPE estão subindo? Por aquilo que a gente está falando há bastante tempo, né? Está faltando carro no mercado, com a paralisação das montadoras, porque os insumos para fabricar novos veículos estão bem mais caros e com uma procura maior pelos usados, o preço da venda sobe, se refletindo na média apontada na tabela FIPE. Olha, eu fiz uma simulação com o meu carro, alta de 26%. E eu encontrei elevações desta magnitude em outros veículos que estão entre os mais vendidos aqui do Rio Grande do Sul. E sabe que o meu carro eu comprei no ano passado e agora a tabela FIPE dele está com valor mais elevado do que eu paguei quando eu comprei, né? Então, tem muita gente que está passando por isso também. Vai ter impacto nos seguros. O meu colega aqui da coluna Acerto de Contas, Daniel Jussani, está apurando isso aí. Vai ter impacto nos seguros também. Nós vamos trazer essas informações aí nos próximos dias. Mas falando em aumento de preços, vamos falar de inflação? E aí, mais uma vez, eu bati um papo com o André Braz, que é coordenador das pesquisas de índice de preços da Fundação Getúlio Vargas. Tanto o IGPM, GPDI, aqueles índices de atacado, quanto o IPCS, que é o índice de preços ao consumidor. Ele monitora todos esses preços. E nós vamos tentar, então, tentar projetar um pouquinho como deve ser o comportamento desses preços agora nos próximos meses. Vamos ouvir um trecho da entrevista? Nós começamos o ano com certo otimismo, né? A gente olhava lá pelo Boletim Focus do Banco Central, que todos esperávamos uma inflação abaixo da meta. Lembrando que a meta esse ano é 3,75, né? E, se eu não me engano, lá em janeiro a expectativa do mercado girou em torno de 3,30. Mas logo após o início do ano nós vimos que o câmbio se mantinha elevado, né? Essa moeda estava bem desvalorizada. O preço em dólar de muitos produtos que a nossa indústria usa aqui, que acabam chegando como bens finais para o consumidor, não parava de subir. Então havia uma pressão aí em dólar do preço das matérias-primas, sejam agrícolas ou sejam minerais, né, metálicas, e isso acabou impulsionando a inflação, né, fazendo com que ela ganhasse um fôlego a partir ainda do primeiro trimestre desse ano. E esse fôlego vinha com espalhamento, né? Ano passado a gente teve uma inflação que era muito concentrada em alimentos, né? A alimentação respondeu por 60% do IPCA de 2020. E esse ano a alimentação perde um pouco o fôlego, né? Se mantém lá com a inflação alta, mas desacelerando, e outros grupos que não manifestaram grande participação na inflação do ano passado começam a ganhar. E aí, principalmente entre os bens duráveis, né? Seja carro, eletrodoméstico, eletroeletrônico, esses produtos que sofrem com o aumento do preço de insumos, começaram a subir de preço e hoje rivalizam com a inflação. Quer dizer, já existe algum aumento real, aumento acima da inflação média para essa classe de bens, os bens duráveis. E a expectativa é que, à medida que a economia aqueça, e já há sinais de tal aquecimento, esse espalhamento continue, perdure, né, e entre no setor de serviços, que foi o setor mais comprometido pela pandemia. Já vem dando sinais de reajuste do setor de serviços, né? A alimentação fora de casa já está aparecendo. Exatamente, essa é a primeira indicação. Teve essa antecipação até, né? O Banco Central se manifestou que foi uma antecipação dentro do que ele projetava
de ocorrerem esses reajustes que estavam represados do setor de serviço durante a pandemia, e agora eles estão começando a acontecer, porque os prestadores de serviço começam a ver espaço para fazer os aumentos, né, André? Claro, até porque esse tipo de serviço está aberto agora. Antes não estava, né? Haviam restrições ao funcionamento que impedia qualquer aumento de preço. Então, mesmo... E os preços administrados, né, que estão tanto nos assustando recentemente, como é a conta de luz, que não tem uma perspectiva de amenizar num curto prazo, né? A gente contava com uma aceleração da inflação até junho, julho, mas não motivada pela bandeira vermelha, patamar 2, ou pelo reajuste em torno da bandeira, e pelos aumentos que a gente acabou ficando dos combustíveis. Então, existem os efeitos diretos promovidos por esses aumentos, direto na conta do consumidor e portanto, no IPCA, mas existe o efeito indireto. Por exemplo, a energia mais cara, ela vai ser mais um obstáculo para a indústria. Tem indústrias que são muito intensivas no uso de energia. E é óbvio que uma parte desse aumento de preços pode se transformar em inflação, né, via aumento do preço do produto que essa indústria coloca na economia. Então é o caso da indústria automobilística, é o caso da indústria de construção, de materiais para construção, aquela indústria que fabrica metais, tijolos, todo o acabamento, né, que você usa na construção de residências. Tem a própria indústria alimentícia, com a necessidade de refrigeração, de alguns alimentos que são colocados no varejo. Então, são vários segmentos afetados. A gente não tem certeza da duração da vigência, né, dessa bandeira. Então, pode ser um efeito transitório. Ela dá um input na inflação, ela aumenta a inflação. Esse aumento pode trazer novos aumentos indiretos, como eu comentei, mas vai depender um pouco da duração dela. Pelo que tudo indica, como a gente está com reservatórios aí com um volume parecido com o que nós enfrentamos lá em 2001, 2002, é provável que essa bandeira tarifária feche em 2021. Né? E quando a gente fala em inflação, né, André, assim, é dizer que vai amenizar a inflação, isso não quer dizer que os preços vão cair, né? Isso quer dizer que pode ser, a boa notícia seria que os preços reduzissem a sua alta, né? Mas assim, caírem, voltarem a patamares anteriores, não dá para gerar essa expectativa neste momento. A GPDI de junho mostra uma importante inversão no preço das commodities, né? Milho, soja, trigo e minério de ferro vieram com números negativos. Mostra que o preço internacional, o preço em dólar dessas matérias-primas começa a desacelerar. Porque muitas economias principalmente a economia americana e chinesa, que receberam um grande incentivo, né? Houve uma política fiscal expansionista nessas nações, incentivando a demanda para aquecimento da atividade, já alcançaram lá um limite ótimo, né? Eles já vão começar a tirar esses estímulos. E só o fato de você desestimular, já começar a tirar os estímulos, porque já está produzindo uma inflação indesejada, e você também ameniza um pouco a tensão sobre preço de commodities, né? Porque num contexto de demanda mais forte, você tem que atender essa demanda, então a compra dessas commodities acaba orientando o aumento de preços. Mas tirando esses estímulos, né, essa expansão fiscal, gradualmente esses preços estabilizam e voltam e começam a cair. E isso já está sendo visto em dólar. Então aqui dentro ainda existe muita volatilidade da nossa moeda, né? Tem muita volatilidade em torno do câmbio, mas tem um viés aí de baixa, né, dessa taxa de câmbio ao longo desse segundo semestre. A gente aumenta juros, atrai capital externo, e isso ajuda a manter o nosso câmbio mais estável e mais baixo. Então, isso em conjunto com essa trajetória de queda no preço das commodities em dólar, pode favorecer aí uma desaceleração da inflação ao produtor, né? E se o produtor enfrenta uma inflação menor, o nível de repasses para o consumidor pode diminuir. Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Por quê? Porque até o momento, todas essas matérias-primas que a gente cita, milho, soja, trigo, minério, explodiram, né? Tem aumento aí de mais de 60% em 12 meses. Então, mesmo que elas caiam um pouco agora, ainda existe muita pressão inflacionária, muita redução de margem em setores industriais. Se a demanda começa a aquecer agora, como alguns indicadores já mostram, isso pode favorecer repasse de preços. Então, a gente ainda vive, sim, um período mais complexo, onde o espalhamento dessas pressões inflacionárias aumenta.
E ela toma fôlego quando a gente vê aumento da energia, aumento da gasolina, aumento do diesel. Fora isso, fora essa perspectiva, assim, bom, a cesta que forma um índice de inflação é enorme, né, de produtos. Tem algum outro lugar que tu consegue ver, André, que nós teríamos alguma compensação para evitar uma alta tão mais forte, né? O setor de serviços, como nós falamos que no ano passado ajudou a segurar, né? Agora já está aumentando. Tem algum outro grupo de despesas, algum outro grupo de itens? Assim? A parte de alimentação, se não for muito afetada pela crise hídrica. Sim. Porque essa crise hídrica pode comprometer safras importantes e isso pode trazer um certo revés aí na nossa expectativa quanto à desaceleração da participação da inflação de alimentos no IPCA. Então, aqueles alimentos também que têm um ciclo mais curto de plantio, né, dos hortigranjeiros, né, esses alimentos in natura, eles pesam bastante na inflação e são muito afetados pelo clima de curto prazo, né, André? Exato. E tem as nossas safras de feijão também, que são 3 safras, algumas podem, enfim, sofrer com essa estiagem, e isso pode frustrar um pouco a nossa expectativa aí de queda. A própria pecuária, que já é um desafio muito grande, ela pode continuar sendo um desafio, porque o gado que a gente cria aqui no Brasil é basicamente solto no pasto e as condições de pastagem são diretamente afetadas pela chuva. E aí afeta a parte de laticínios também, porque o volume de captação de leite já cai tradicionalmente, mas pode cair mais, dado o rigor da seca, né? Então, a gente tem uma expectativa de, no final do ano, ter uma alimentação influenciando menos a inflação. Mas temos desafios pela frente. E o único grupo que eu vejo que tem condições de não suportar esse espalhamento da inflação seria os alimentos. Mas isso numa condição da gente ter um laninha, assim, fraco. Né? E ele não veio tão fraco quanto a gente imaginava anteriormente. Então, isso pode comprometer. Só que o Nordeste aqui do nosso país, de Brasília para cima, ali do Centro-Oeste para cima, a gente vê que a realidade é um pouco diferente, né? Essa característica do clima, ela penaliza mais as regiões do Centro-Oeste para baixo. Então, uma parte desse prejuízo que a gente tem mais para o Sudeste e Sul, a gente recupera no Nordeste, que lá a distribuição de chuvas e a regularidade está maior e tem até uma oferta, colheitas mais robustas. Hiperinflação, né? É um passado recente. Temos esse risco? Não, não temos o risco. A gente tem uma economia muito mais sólida hoje. A nossa política monetária já começa a diminuir o risco da propagação dessa inflação para o ano que vem, aumentando a taxa básica de juros. Lembrando que o juro começou o ano com 2%, já está em 4,25%, e a previsão é que feche aí em torno de 7%. Né? Então, com todo esse exercício, a gente já começa a conversar com os agentes econômicos que a autoridade monetária está comprometida com a meta, né? E que vai fazer tudo ao que estiver ao seu alcance para fazer com que essa inflação convirja para a meta o mais rápido possível. Então, se aumenta juros, estabiliza um pouco o câmbio, diminui o apetite aí por investimento, é ruim, mas é necessário nesse momento, diminui o apetite pela demanda também, para segurar um pouco o avanço dos preços e, no menor prazo possível, ver essa inflação desacelerar. E eu acho que quanto antes a gente toma essas medidas, mais rápido a gente força essa inflação a convergir para a meta. E isso deve acontecer de forma mais flagrante já no segundo semestre do ano que vem. Nessa linha, né, André, a questão que reduzir a inflação não quer dizer que os preços vão cair, né, mas que eles vão deixar de subir. E as pessoas precisam entender também que precisa se comparar com os salários, né, com a média salarial do brasileiro. O custo de vida que nós temos, né? Pode ser que em outro país tenha gasolina mais cara, mas eventualmente dentro de uma renda de uma família, essa gasolina representa menos do que representa aqui, né? Então, essa relação, eu não sei se tu tens assim de cabeça alguma comparação, mas assim, queria uma análise tua sobre isso para a gente esclarecer para as pessoas. Assim, não é só os preços subindo, porque às vezes tem o produtor lá na ponta que precisa fazer o repasse, né? Não é para todo mundo se aproveitando e aumentando o preço e meu bolso está aqui pesando horrores, né? Tem a questão de que dentro da renda média do que a gente ganha,
aquilo pesa muito. Exato. Isso tem a ver com como as famílias percebem a inflação. No ano passado, como as famílias menos favorecidas foram as mais afetadas pelo desemprego trazido pela pandemia e os preços que avançaram mais foram os alimentos, as famílias de baixa renda perceberam uma inflação muito maior do que a medida oficialmente. Né? A medida de inflação no ano passado foi em torno de 4,5%, mas a família de baixa renda, mais pobre e tal, percebeu uma inflação de 20%. Por que ela percebeu uma inflação de 20% e não de 4,5%? Porque a cesta de consumo dela é basicamente composta por alimentos. E, em média, os alimentos subiram quase 20%. Então, aquela família percebeu uma inflação muito maior, né, que está ligada aos bens que ela consome mensalmente, que a renda permite que ela consuma, que é basicamente a alimentação, é a subsistência da família. Agora, à medida que você caminha para níveis de renda mais altos, aí tem pessoas que nem perceberam uma inflação ano passado. A escola particular ficou mais barata, porque deram um desconto, não havia despesa com gasolina, ninguém podia sair de casa, nem com cinema, nem com shopping, porque estavam fechados. Então, a classe média